Vamos então resolver a ficha número 19, que é sobre algoritmo de subtração. Esta ficha tem 3 perguntas, vamos então começar pela primeira aqui. A primeira diz-nos o seguinte: completa o esquema e inventa um problema que seja resolvido com a seguinte operação. Temos aqui uma operação de subtração. Pouso o ouvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos efetuar em primeiro lugar a subtração. Vamos recorrer ao algoritmo de subtração. 385 menos 124. Podemos tirar 4 a 5, claro que podemos, é 1. Podemos tirar 2 a 8, podemos, são 6. Podemos tirar 1 a 3, são 2. 261. Portanto, a diferença entre 385 e 124 é 261. Ao 385 chamamos aditivo. Ao 124 chamamos subtrativo e ao 261 podemos chamar de resto, excesso ou diferença. Recordamos então que no prato de 3 divisões, qualquer uma das divisões menores, seja a 261 ou 124, é igual à diferença entre a maior e a outra menor. Ou seja, por exemplo, esta soma menos a parcela laranja vai dar a parcela azul. Ou a soma menos a parcela azul vai dar a parcela laranja. Portanto, o aditivo menos o subtrativo vai nos dar a diferença. No nosso caso, nós temos a soma menos a parcela azul vai dar a parcela laranja. Podemos pensar um problema de modo a simular este algoritmo. Tinha no meu milheiro 385 euros e, como entrei de férias da escola, resolvi comprar 3 jogos para a minha PlayStation. O preço desses 3 jogos foi de 124 euros. Depois da compra, com quanto fiquei no meu milheiro. Portanto, tínhamos 385 euros no milheiro, compramos 3 jogos que custaram 124, depois de efetuar a compra ficamos com 261 euros. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? 385 menos 124 dá 261, portanto o 124 é o subtrativo e o 261 é o resto, o excesso ou a diferença. Recordar a relação do prato de 3 divisões com este tipo de problema. Vamos então resolver o segundo exercício. Observa os exemplos e completa. Temos aqui uma diferença entre 74 e 21, dá 53. Depois adicionamos 2 unidades, quer ao aditivo, quer ao subtrativo, e queremos calcular o valor dessa diferença. E depois temos várias outras adições iguais entre o aditivo e o subtrativo. Pausa o vídeo para resolvermos a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então resolver. Vamos efetuar o primeiro algoritmo, 74 menos 21. Tirar 1 a 4 são 3. Tirar 2 a 7 são 5. Dá 53. Agora vamos adicionar 2 ao aditivo e 2 ao subtrativo. Passamos a ter 74 mais 2, 76. 21 mais 2 dá 23. Vamos fazer a diferença. 76 menos 23. Tirar 3 a 6 é 3. Tirar 2 a 7 é 5. 53. Repara que nós adicionamos a mesma quantidade ao aditivo e ao subtrativo e a diferença manteve-se constante. Vamos fazer a segunda, portanto adicionar 3 unidades ao aditivo e ao subtrativo, fica 76 mais 3 fica 79, 23 mais 3 fica 26. Portanto 79 menos 26, tirar 6 a 9 são 3, tirar 2 a 7 são 5, 53. Adicionamos outra vez a mesma quantidade do aditivo ao subtrativo e a diferença manteve-se constante. Mais uma vez, vamos adicionar 10 a cada um desses valores. 79 mais 10 dá 89 e 26 mais 10 dá 36. Tirar 6 a 9 é 3, tirar 3 a 8 é 5, 53. O que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que se ao aditivo e ao subtrativo, se ao aditivo, que é a parcela de cima, e ao subtrativo, que é a parcela de baixo, adicionarmos o mesmo valor, neste caso 2, depois 3, depois 10, o resultado, isto é, a diferença, não se altera. Vamos ver o seguinte, neste caso, diferenças entre números com 3 algarismos. 364 menos 132, tirar 2 a 4 é 2, tirar 3 a 6 é 3, tirar 1 a 3 é 2, 232. Vamos somar 5 unidades ao aditivo e ao subtrativo, fica então 369 e 137, tirar 7 a 9 são 2,
não vai nenhum de trás. Tirar de 3 a 6 são 3. Tirar 1 a 3 são 2. Correto? 232. Vamos então adicionar 6 unidades ao 369, fica 375. E mais 6 unidades ao 137, fica 143. Vamos fazer a diferença entre 375 e 143. Tirar 3 a 5 são 2, não vai nenhum de trás. Tirar 4 a 7 são 3, não vai nenhum de trás. Tirar 1 a 3 são 2, 232. A diferença mantém-se constante. Vamos adicionar então agora 7 unidades ao aditivo ao subtrativo. Isto é, 375 mais 7 dá 382. 143 mais 7 dá 150. Portanto, 382 menos 150. Tirar 0 a 2 é 2. Tirar 5 a 8 são 3. Não vai nenhum de trás. Tirar 1 a 3 são 2. 232. Portanto, podemos concluir do mesmo modo que se ao aditivo e ao subtrativo adicionarmos o mesmo valor, neste caso primeiro foi 5, depois foi 6, depois foi 7, o resultado, isto é a diferença, não se altera. Resumindo, o que é que nós temos? No primeiro caso temos 53, 53, 53, isto é, a diferença mantém-se inalterada, e aqui neste caso é a mesma coisa. Desde que a quantidade que estamos a somar seja a mesma, a diferença mantém-se constante. Certo? Repara que mantém-se constante se a diferença for a mesma. Se nós adicionarmos, por exemplo, aqui 5 e ali 6, já vai haver alteração, porque os valores não são os mesmos. Correto? Portanto, podemos concluir que se adicionarmos ao aditivo e ao subtrativo o mesmo número, o resultado não se altera. Vamos então ver finalmente o último exercício, o terceiro. Efetua as operações seguindo o exemplo. O que é que nós vemos aqui neste exemplo? Vemos uma subtração de números com 3 algarismos e vemos aqui uma metodologia alternativa ou diferente daquela que nós utilizamos quando fazemos subtrações com empréstimo. Mas como vamos ver, é a mesma coisa. Pôs ouvido, pôs ouves a questão e depois eu vou-te mostrar a solução de cada uma delas. Vamos então à primeira. Vamos fazer primeiro a subtração utilizando o nosso algoritmo, que normalmente utilizamos, 453 menos 219. Tirar 9 a 3 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada ao 5, ficam lá 4. Passa uma dezena para a ordem das unidades, que são como 10 unidades. Somando às 3 que já lá estavam, faz 13. Tirar 9 a 13 é possível, ficam 4. Tirar uma dezena a 4 dezenas é possível, ficam 3. E tirar 2 centenas a 4 também é possível, ficam 2. Portanto, 453 menos 219 dá 234. O que é que tu reparas aqui diferente? É que no aditivo o algarismo das dezenas manteve-se constante, isto é, enquanto aqui nós reduzimos, para fazer o empréstimo, reduzimos uma unidade, uma dezena para e 10 unidades para a ordem das unidades, aqui o 5 manteve-se na mesma, mas em contrapartida aumentamos o algarismo das dezenas do subtrativo em uma unidade. Ora, fazer a diferença entre 4 menos 1, tirar 1 a 4 é 3. É a mesma coisa que tirar 2 a 5. É ou não é? Aqui neste caso, em vez de diminuirmos o número que está em cima, está aqui, aumentamos o número que está em baixo. Ora, fazer a subtração de 4 menos 1 vai dar 3. É a mesma coisa que fazer a subtração 5 menos 2. Menos 2 porquê? Porque é 1 mais 1. 5 menos 2 dá 3. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Que no pedido de uma dezena emprestada à ordem das dezenas, adicionar uma unidade ao algarismo das dezenas do subtrativo, que é o que eles fizeram aqui, é equivalente a subtrair uma unidade ao algarismo das dezenas do aditivo. Isto é, aumentar uma unidade ao número que está em baixo é a mesma coisa que reduzir uma unidade ao número que está em cima. Compreendeste? Vamos ao seguinte. Temos 651 menos 127. Vamos fazer primeiro a subtração utilizando o nosso algoritmo. Tirar 7 a 1 não é possível. Temos que pedir uma dezena emprestada ao 5. Ficam lá 4. Portanto, 10 unidades mais uma que já lá estava são 11. Tirar 7 a 11 é possível, é 4. Tirar 2 a 4, 2 dezenas a 4 é possível, ficam 2 dezenas. E tirar uma centena a 6 ficam 5 centenas. Portanto, 524. Se reparares, aqui é a mesma coisa. No pedido de uma dezena emprestada
à ordem das dezenas, adicionar uma unidade, foi o que eles fizeram aqui, ao algarismo das dezenas do subtrativo, que é o número de baixo, é equivalente a subtrair uma unidade ao algarismo das dezenas ao aditivo, que é o número de cima. Isto é, tirar 2 a 4 é 2, é a mesma coisa que tirar 3 a 5, que é 2 também. Correto? Portanto, reduzirmos o número que está em cima ou aumentarmos o número que está em baixo, a diferença mantém-se constante. Certo? Vamos ao seguinte. 930 menos 287. Tirar 7 a 0 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada ao 3. Ficam então duas dezenas. Passam 10 unidades para a ordem das unidades, que somadas às 0 que já lá estavam faz 10. Tirar 7 a 10 é possível, é 3. Tirar 8 a 2 não é possível. Temos que pedir uma centena emprestada. Estavam lá 9, ficaram 8. Passa uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somadas a 2 que já lá estavam faz 12. Tirar 8 a 12 é possível, é 4. Tirar 2 centenas a 8 também é possível, é 6. Isto dá 643. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir o que nós concluímos nos exemplos anteriores. No pedido de uma dezena emprestada à ordem das dezenas, adicionar uma unidade ao algarismo das dezenas do subtrativo, que é o que eles fizeram aqui, 8 mais 1, é equivalente a subtrair uma unidade ao algarismo das dezenas do aditivo, que foi o que nós fizemos aqui. Não é? 13 menos 1 dá 12. Correto? Mas para além disso, temos a mesma regra para outra ordem, para a ordem das centenas. No pedido de uma centena emprestada à ordem das centenas, assim, nós pedimos aqui uma centena emprestada, adicionar uma unidade, que foi o que eles fizeram aqui, ao algarismo das centenas do subtrativo, que é o número que está em baixo, é a mesma coisa que subtrair uma unidade, foi o que nós fizemos aqui, ao algarismo das centenas do aditivo, ou seja, do número que está em cima. Compreendeste? Exemplo seguinte, 3052 menos 1419. Tirar 9 a 2 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada ao 5. Ficam lá 4 dezenas. Uma dezena passa por ordem das unidades, que são 10 unidades, que somadas às duas que lá estavam, faz 12. Tirar 9 a 12 são 3. Tirar uma dezena a 4 é possível, é 3. Tirar 4 centenas a 0 não é possível. Temos que pedir uma unidade milhar à ordem das unidades milhar, ou 3, ficam lá 2. Passa uma unidade milhar para a ordem das centenas, ou seja, uma unidade milhar são 10 centenas, que somadas às 0 que já lá estavam faz 10. 10 mais 0 dá 10. Tirar 4 centenas a 10 centenas é possível, ficam 6. E agora tirar uma unidade milhar a duas unidades milhar é 1. Fica 1633. As regras são exatamente as mesmas. Isto é, no pedido de uma dezena emprestada à ordem das dezenas, adicionar uma unidade ao algarismo do subtrativo, foi o que eles fizeram aqui, é a mesma coisa que subtrair uma unidade ao algarismo do aditivo, das dezenas do aditivo, que foi o que nós fizemos aqui. 5 menos 1 dá 4. Do mesmo modo, relativamente à ordem das unidades de milhar, no pedido de uma unidade de milhar emprestada à ordem das unidades de milhar, adicionar uma unidade ao subtrativo, foi o que eles fizeram aqui, 1 mais 1, é equivalente a subtrair uma unidade ao algarismo das unidades de milhar do aditivo, foi o que nós fizemos aqui, 3 menos 1 dá 2. Não é? Porque tirar 1 a 2 é 1, ou tirar 2 a 3 também é 1. Correto? Vamos ao seguinte. 7.364 menos 5.198. Tirar 8 unidades a 4 não é possível. Temos que pedir uma dezena emprestada ao 6. Ficam lá 5. 10 mais 4 ficam 14. Tirar 8 a 14 já é possível. Ficam 6. Tirar 9 a 5, 9 dezenas a 5 não é possível. Temos que pedir uma centena emprestada ao 3. Ficam lá 2. Portanto, passam uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas. Com as 5 já lá estavam faz 15. Tirar 9 a 15 são 6. Tirar uma centena a 2 é possível, é 1. E tirar 5 unidades de milhar a 7 é possível, são 2. 2166. Portanto, as regras são exatamente as mesmas. No pedido de uma dezena emprestada à ordem das dezenas, adicionar uma unidade ao algarismo das dezenas do subtrativo, foi o que eles fizeram aqui, é equivalente a subtrair uma unidade ao algarismo das dezenas do aditivo, foi o que nós fizemos aqui. 16 menos 1 dá 15. Relativamente à ordem das centenas, é a mesma coisa. No pedido de uma centena emprestada à ordem das centenas, adicionar uma unidade ao algarismo das centenas do subtrativo, que é o que está aqui, é equivalente a subtrair uma unidade ao algarismo das centenas do aditivo, foi o que nós fizemos aqui. Vamos então ver finalmente o último,
Vamos primeiro fazer o algoritmo. 3052 menos 1419. Tirar 9 unidades a 2 não é possível. Temos que pedir uma dezena emprestada ao 5. Ficam lá 4. Passam 10 unidades para a ordem das unidades. Tirar 9 a 12 já é possível. São 3. Tirar uma dezena a 4 é possível. São 3. Tirar 4 centenas a 0 não é possível. Temos que pedir uma unidade de milhar emprestada à ordem das unidades de milhar. Ficam lá 2. Passam então 10 centenas para a ordem das centenas, que somadas às zeros já lá estava, faz 10. Tirar 4 centenas a 10 é possível, ficam 6. E depois tirar uma unidade de milhar a 2 fica 1. Portanto, 1633. As regras são exatamente as mesmas, agora envolvendo a ordem das dezenas e a ordem das unidades de milhar. Portanto, no pedido de uma dezena emprestada à ordem das dezenas, adicionar uma unidade ao algarismo das dezenas do subtrativo, que é o número de baixo, é equivalente a subtrair uma unidade ao algarismo das dezenas do aditivo, que é o número que está em cima. Relativamente à ordem das unidades de milhar, é a mesma coisa. Portanto, no pedido de uma unidade de milhar à ordem das unidades de milhar, adicionar uma unidade ao algarismo das unidades de milhar do subtrativo, que é o número que está em baixo, é a mesma coisa que subtrair uma unidade ao algarismo das unidades de milhar do aditivo, que é o número que está em cima. Resumindo, o que é que nós temos aqui? 453 menos 219, 234. 651 menos 127 dá 524. 930 menos 287 dá 643. 3052 menos 1419 dá 1633. 7.364 menos 5.198 dá 2.166. E finalmente 3.052 menos 1.419 dá 1.633.